mas o jogo da sexta-feira que acabou tendo uma baita repercussão, porque horas depois da confusão no campo, que todo mundo viu, inclusive aí com direito à leitura labial, todo mundo já teve tempo de ver o que aconteceu no papo lá do Marcelo com o Mano Menezes. Reta final de jogo, time ganhando, o Mano chama o Marcelo pra entrar lá e fala, ó, preciso de você aqui e tal. E aí eu não sei, a Aline vai poder me explicar melhor. Eu não sei se o que pegou foi ele entrar no final só, se foi a instrução que ele recebeu, se foi o tal da mão do Mano Menezes no jogador, que ele não quer que encoste. O que pegou no final das contas pra que o Mano tivesse uma atitude ali de, cara, então sai fora. Porque ali, Aline, é um negócio muito sério, cara. Não é uma discussão de jogo que você tá debatendo, que o cara tá lá, tá com 10 minutos de jogo, tá com 15 minutos, 10 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Ali faltam 5 minutos, você tá ganhando o jogo, você tá numa situação de risco no campeonato, você tá com a corda no pescoço, tá todo mundo tenso, você chega pro cara ali pra entrar e tem ali um entreveiro, cara, eu não posso perder tempo com isso aqui não, dá licença, sai você, vem outro. E foi o que aconteceu e o resto da história você vai contar pra gente. Mas o que originou? O que pegou no final das contas pro Marcelo falar ali algo que o Mano Menezes não gostou e depois todo o resto que veio pela frente? Aline, bom dia, obrigado pela sua presença, Aline. Opa, bom dia, André, bom dia para todo mundo que acompanha com a gente. Olha, acho que o que é importante ficar claro no início de tudo é que essa situação ela foi só a gota d'água de uma relação, a última gota d'água de uma relação que já não vinha boa há muito tempo. A gente sabe que tem um histórico de Marcelo e Mano Menezes que vem de seleção brasileira, que não é um histórico bacana, mas desde que o Mano chega no Fluminense, existem alguns confrontos entre os dois, a relação entre os dois ela não é muito boa. Você falou, entrar no final, quando o Mano na entrevista coletiva, na verdade, não é nem questionado sobre o Marcelo, ele é questionado sobre a entrada do John Kennedy, que é quem entra no lugar do Marcelo, e o Mano vai tentar explicar, ele fala muito sobre entrar na reta final, da importância de um jogador entrar na reta final do jogo. E aí eu até falo, olha, Mano, você não quer dizer o que o Marcelo te falou, mas fala pra gente se é reclamando porque ele tá entrando depois do jogo, na reta final do jogo, porque é o que tá dando a entender com você dizendo. E ele deixa claro que não, ele fala, não quero falar sobre isso, é algo pra gente discutir internamente, mas não foi sobre entrar nos minutos finais. E aí, apesar de a gente ter a leitura labial, nada pegava o Marcelo de frente, né? E no mesmo dia, no jogo, muitos relatos de muitas pessoas que davam o mesmo relato do que o Marcelo teria dito para o Mano, que o Mano abraçou ele e ele disse, para passar as instruções, ele disse, não me abraça para fazer média com a torcida, não precisa me abraçar para fazer média com a torcida e fingir que gosta de mim. E aí o Mano ficou muito irritado na hora, manda ele voltar imediatamente para o banco de reservas e chama o JK para entrar. E aí o sinal de que isso é que isso é a gota d'água é culminar numa rescisão, né, André? Porque a diretoria poderia ter administrado de alguma forma um jogador do tamanho que é o Marcelo. Obviamente a relação interna já tinha muitos pontos nisso tudo. E desde a sexta-feira à noite, apesar do martelo não ter sido batido, eu já tinha alguma informação que poderia caminhar para uma rescisão, que era o caminho mais provável nisso tudo. Então, o Mano, no mesmo dia pós-jogo, falou na roda para todos os jogadores que o clima estava insustentável, que o Marcelo reclamava de todas as decisões da comissão técnica, de que o jeito que estava não dava para ficar. Mas, nesse momento, o Marcelo ele não estava na roda dos jogadores. O Marcelo ele tinha ido fazer o exame antidoping. Quando o Marcelo volta, o Mano já está na reta final do discurso dele, já falando que era importante se dedicar nessa reta final de campeonato e etc. E aí o presidente, Mário Bittencourt, é o último a falar nessa roda ali, e ele diz que a comissão técnica tem carta branca, já deixa ali uma indicação de que a decisão seria do Mano Menezes. Depois teve reunião da diretoria com a comissão técnica, e a comissão técnica deixa claro que não trabalharia mais com o Marcelo, a diretoria responde que ele tem o comando do grupo, e aí no sábado pela manhã já teria treino, o treino foi um pouco antecipado, e aí o Marcelo é chamado para conversar, e eles propõem a rescisão para o Marcelo, que o Marcelo aceita, e por isso é uma rescisão em comum acordo. Então, eu acho que o aceite do Marcelo, eu acho que o ponto da diretoria demonstra que era uma relação instável há muito tempo, que era uma relação já conturbada há muito tempo. Tem alguns outros relatos de comportamento do Marcelo internamente e que provavelmente podem ter culminado
nessa situação, mas certamente o Marcelo também tem muitos pontos em relação a tudo que da relação com o Mano, né? Existe uma diferença também de comportamento de treinador muito grande do que era antes do que é hoje, de um Diniz para o Mano Menezes, de um cara que coordenava muito o vestiário, que se importava com quem estava no banco e conversava muito, por um outro cara que tem uma postura, não que um seja certo, o outro seja errado, mas que tem uma postura diferente, que tem uma postura de essa é a minha decisão, eu sou o líder aqui dentro e é isso. Você está rendendo no campo, no treino, você vai para o campo sem dar muita explicação e agir um pouco dessa forma. Então, certamente isso também vem criando um clima e foi apenas a gota d'água para essa rescisão. A gente a todo tempo tentou falar com todo o staff do Marcelo. A gente tem uma relação muito boa na TNT Esportes desde Champions, né? Então a gente quis ouvir o Marcelo o tempo inteiro e o staff dele respondeu que nesse momento não queria passar muitas informações. Então eu sempre falo que o nosso espaço ele está sempre aberto para o Marcelo se ele quiser se manifestar, mas ele acabou falando, se despedindo apenas nas redes sociais e colocou lá a frase que a verdade como o sol, né? Ele termina falando a verdade como o sol sempre sairá e agradecendo todo mundo, porque o Marcelo, no fim, até o post de rescisão é um post em collab, né? Dos dois juntos, como mostrando que a decisão é uma decisão dos dois lados e ressaltando a história do Marcelo. O Marcelo volta para o Fluminense em 2023, ele é decisivo no campeonato estadual, que dá o campeonato estadual para o Fluminense, e já de cara conquistou 2 títulos inéditos, que é a Libertadores de 2023 e a Copa de 2024. E ganha um estádio com o nome dele, que é o estádio Marcelo Vieira, que é o estádio de base de Xerém. Então, certamente, se ele já era um jogador importante mundialmente, ele é um jogador ainda mais importante hoje para o Fluminense, mas a forma como ele sai, eu acho que eles tentaram com esse post, eles tentaram dessa forma atenuar, porque existe uma coisa que é consenso no clube. O tamanho do Marcelo, a história do Marcelo e, de alguma forma, a gratidão pela relação, independentemente da decisão, sempre foi o consenso e até por isso esse fim sendo comunicado desse jeito. Se o Marcelo está escolhendo não falar a verdade dele nesse momento, porque a gente sabe como é que funciona nessa história, né? Em histórias como essa, tem o que uma parte fala, tem o que a outra parte fala e provavelmente no meio do caminho tá a verdade. Então, assim, a verdade dele, se ele tá escolhendo não falar agora, porque, sabe, tá num campeonato ainda, o Fluminense ainda corre risco de cair, e se ele tá resolvendo se resguardar pra não tumultuar mais o ambiente, legal, bacana. Agora, por mais que o Marcelo tenha essa idolatria do torcedor, que ele tenha problemas anteriores com o Mano Menezes e que lá atrás na seleção brasileira o prejudicaram e o Mano nunca falou abertamente sobre isso, mas teria sido uma convocação que ele arrumou lá uma desculpa para não vir, mas se colocou à disposição do Real Madrid e tal, enfim. O Marcelo, a gente sabe pelo histórico dele que ele não é um cara fácil, ele não teve problemas só com o Mano. Dentro de campo, o que esse cara faz com a bola, o que ele jogou de bola, o que ele... Pô, é inegável. É inegável. Aline, quando a gente ia pra Europa, na época de Marcelo no Real Madrid, toda oportunidade que eu tinha pra ver o Real Madrid aquecendo do lado do campo, eu ficava ali pra ver ele jogar ali. Cara, ele é um negócio de maluco. Eu sei exatamente como é isso. A gente, todo minuto que a gente tinha de poder ver os jogadores em campo, a nossa câmera ficava no Marcelo, porque a gente sabia que ia sair algo brilhante de alguma forma. Pois é. Então, assim, ele joga muita bola, jogou muita bola, enfim, pode usar o verbo no tempo que você preferir, não tem problema nenhum. Tem uma história com o clube, no Real Madrid, então, nem se fala. Dito tudo isso, naquele momento, que você precisa do cara, e ele cria uma situação ali que gera uma alteração ali de planos do técnico e tal, porque assim, ele pode ter essa conversa com o Mano. Ele pode chegar pro Mano e falar, cara, é sério que você vai ficar com toda a nossa relação que nós temos aqui, ruim, que já vem de décadas, desde seleção,
Sério que você vai ficar me abraçando na frente da torcida? Isso é pra jogar... Ele pode ter essa conversa com o Mano lá no vestiário, no dia seguinte, mandar um zap. Ele pode fazer o que ele quiser. Naquele momento, quando o jogador cria uma situação que gera num momento de desconcentração ali, de muita gente, ele não tá ferrando com o técnico. Ele não tá criando um problema pro Mano. Ele tá criando um problema pros companheiros dele. Ele tá deixando na mão os companheiros dele que estão lá lutando pra sair de ameaça de rebaixamento, que estão lá, muitas vezes, discordando ou não da decisão do treinador, da determinação do treinador em campo, estão lá cumprindo, estão lá tentando, estão lá batalhando, estão tomando pressão, ganhando o jogo ali, tentando segurar o resultado. Quando se cria uma situação dessa, o cara deixa os companheiros na mão, cara. Deixa os companheiros na mão. E aí, Aline, vem uma informação que a gente vê pipocando aí, que você falou agora há pouco, que assim, é a gota d'água, e eu vi muita gente falando que vários jogadores do Fluminense foram consultados e apoiaram a decisão do clube. Apoiaram a decisão do clube de rescindir o contrato. O que é uma sinalização. Vários falaram publicamente, pô, valeu Marcelo e tal, mas de uma maneira pro forma ali, bacana, de amizade, de relação. Mas num grupo, eu vi muita gente dizendo que apoiaram a decisão do clube. Então, sobre isso, a gente tem que sempre entender que num grupo de 30 pessoas nunca haverá um consenso. Então, eu sei de uma lista de jogadores que talvez que apoiassem, que não tinham também uma boa relação com o Marcelo, e sei de uma lista de jogadores que tinham uma boa relação e acham que a forma como tudo foi conduzido é uma forma injusta, diríamos assim, pela história dele e pela forma como foi a rescisão. Então, tem opinião dos dois lados. Agora, o que talvez seja o que eles querem dizer quando o grupo apoia? É que comportamentos do Marcelo, no dia a dia, existiam alguns comportamentos que até os jogadores que gostavam dele talvez olhassem um pouco e falassem, cara, isso não é bacana, isso não está certo. Então, isso está mais perto da grande maioria do que apoiar a decisão ou não apoiar a decisão. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma. Agora, tem um outro ponto nisso tudo que eu acho que vale a gente questionar e pensar um pouco, que é o contrato do Marcelo acabaria no final do ano. Já tinha existido uma situação de, será que o Fluminense renovaria? Será que o Fluminense não renovaria? E aí a minha sensação nesse momento a diretoria tinha algo na mão complicado de resolver. Como é que eu não vou renovar com um cara do tamanho do Marcelo, que representa tanto para o Fluminense? E o que ele está rendendo em campo que justifique a minha renovação? Mas será que o jogador quer se aposentar agora? Faz sentido ele sair se ele não quer se aposentar? Um jogador desse tamanho, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, esse problema foi um problema que a diretoria conseguiu também não precisar resolver jogando a responsabilidade nas mãos de confiamos no treinador, ele tem o comando do time, o que ele decidir está decidido. Então, eu acho que seria talvez o útil ou agradável. A diretoria arrumou uma forma também de resolver um problema dela, porque faltam 2 meses, mas poderia falar algo do tipo, a gente aumenta o seu contrato por mais 3 meses, você vai poder se despedir da torcida ao final do estadual, enquanto isso você fica ali afastado, e, enfim, poderiam ter várias formas também de lidar com isso. A diretoria propôs a rescisão e o Marcelo aceitou a rescisão. Então, esse, para mim, é um ponto que demonstra também muito como já estava no limite para os dois lados, né, para não tentar lidar com essa situação de outra forma, mas acho que também tem essa questão de como é que a gente pode dar um fim e se livrar de um problema. É bem interessante essa análise, porque é evidente que a diretoria, ao falar a responsabilidade é do treinador, o que o treinador falar a gente banca, mas é evidente que ela está concordando com... Porque se ela discordasse, ela ia falar, pera um pouquinho, vamos tentar administrar aqui, chama o Mano. Não, concorda. Sem dúvida. Se fala, pera um pouquinho, velho, nós não podemos, né, até não podemos deixar o treinador como... Mas concorda? Até porque, Aline, sabe por quê? Sai o Mano no final do ano, dali a pouco e não sei o quê, aí vai ser muito fácil. Mas pera um pouquinho. Vocês não deram carta branca pro Mano? Ele mandou embora, vamos lá, porque vai ficar pra lenda assim, né? Ele mandou embora o Marcelo.
E agora ele nem técnico ele é mais, vocês perderam um jogador, ele não... Então, assim, é evidente que... Eu acho que isso tem grande chance de acontecer, tá? Pois é, mas é evidente que a direção tá... Do jeito que todos os detalhes que você deu aí, a publicação conjunta, a não renovação ainda. Perfeito a sua análise. E rescisão de contrato do Marcelo. E agora, hein, cara? Será que o Marcelo... Você tentou falar com ele e não conseguiu, né, Aline? Será que ele caminha para um encerramento de carreira? O que você acha que pode vir pela frente? Ô, André, não vou dizer que eu não consegui. Eu consegui o contato, mas a todo tempo teve esse posicionamento um pouco de vamos ver, e depois, cara, a gente vai passar mais informações na hora certa. Nesse momento, a gente não entende que é o momento ideal, sabe? O que eu sei é que ele discorda de muitas coisas que estão saindo, ele diz que não é verdade muitas coisas que estão saindo, mas que ele vai esclarecer no momento que ele achar oportuno. A gente sabe que o Marcelo já vinha dizendo de alguma forma pelos corredores que já estava cansado, que não entendia muito, não fazia mais tanto sentido ele estar jogando ainda. Então, que ele já pensava um pouco nessa ideia de se aposentar. Só que é uma decisão que cada um sabe o momento, é uma decisão difícil. O Marcelo vivia um momento muito complicado de ter um filho jogando na Espanha, né, o seu filho mais velho, o Enzo, e aí o Liam, o mais novo, joga no Fluminense, e aí a esposa dele ficava um pouco aqui, ficava um pouco lá, então em alguns momentos ele disse que já tinha pensado também em parar, porque é uma situação que não deixava mais ele muito feliz. O Marcelo tem muitos convites para muitas coisas pelo tamanho do jogador que ele é na Europa, né? Ele é muito grande no Real Madrid, ele tem toda essa possibilidade de virar um Legends para vários, seja para a UEFA, Bola de Ouro, enfim. E ele pensa no pós-carreira dele nesse sentido. Então, eu tenho certeza que essa não é a forma que o Marcelo gostaria de se aposentar. Talvez por isso esse não seja o plano para agora, para pensar em como ele pode fazer isso para não parar desse jeito. Mas, certamente, é o que ele já estava planejando durante esse ano, pelo que ele vinha dizendo pelos corredores. Pra gente encerrar, Aline, eu, curiosamente, com os dois, sempre nas poucas vezes que encontrei o Marcelo, ele foi sempre muito solícito, gente boa, bacana. Comigo também. Cara divertido, um cara... Tive muito mais vezes com o Mano, que também sempre foi um cara... Mas na imagem, o Mano tem uma imagem mais de turrão ali e tal. O Mano não diria que é um cara que distribui simpatia pra todo mundo e as pessoas têm uma imagem dele que, né, tem muita gente que não gosta do Mano. Tem muita gente. Mas assim, eu nunca tive, de novo, quero dizer que não tem nada de pessoal na opinião que eu vou emitir agora. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a reação dos torcedores tricolores. Porque, pelo que eu vi, eu não tô mais nesse X, a única mídia social aí que eu uso é o Instagram. Então eu vejo muito da repercussão ali no Instagram, ou nas notícias da internet, um comentário que eu vejo ali, outro ali. Eu achei que o Mano seria massacrado, até por essa imagem que ele tem, que não é uma imagem muito... que as pessoas, muita gente considera que não seja uma imagem muito simpática. Eu achei que ele seria massacrado. E eu vi uma reação que me surpreendeu. Assim, ó, muita gente dando razão pro Mano Menezes nessa história e dizendo o seguinte: ó, Marcelo, você é maravilhoso, a gente tem um baita orgulho que você foi criado aqui em Xerém, que você ganhou o mundo aí com a camisa do Real Madrid e tal, mas você não é maior que o clube. Eu vi muita reação dessa forma e fiquei surpreso, porque eu achei que ia estourar no Mano Menezes, viu, Aline? A torcida do Fluminense, na verdade, ela ficou bem dividida, tá? E justamente eu acho que pela imagem do Mano não ser tão popular assim. Mas esse seu relato, ele é bem verdadeiro. Muita gente, ele acabou se posicionando dessa forma. E eu acho que isso tem muito mais a ver com o que o Marcelo vem fazendo ao longo dos últimos meses do que da posição do Mano Menezes de alguma forma. Eu acho que a atitude do Marcelo também de não querer entrar naquele momento choca o torcedor de alguma forma. Não é que ele não queira entrar, né? A gente não pode nem dizer isso, mas de falar o que ele falou, de bater de frente com o treinador, passa uma imagem que faz o torcedor ter essa conclusão.
Mas, recentemente, a gente teve uma entrevista exclusiva com o Marcelo, que o Marcelo fala sobre as imagens que viralizaram dos torcedores que pedem para tirar foto com ele, e ele, de alguma forma, vaza o vídeo com ele ou se negando ou algo assim, e ele fala, eu não sou essa pessoa, eu sei a pessoa que eu sou, e etc. Mas alguns vídeos desse, de fato, repercutiram muito. Então, o que começou a criar já um clima de realmente, ele é um pouco essa pessoa na cabeça dos torcedores, né? Então, realmente, ele é um pouco essa pessoa que tem esse tipo de relação, que não é uma pessoa fácil de lidar. Então, eu acho que tudo. E aí você pega o recorte dele dentro de campo, não vinha sendo um bom recorte, ele não vinha tendo boas atuações, né? E até por isso não vinha tendo tantas oportunidades e ficando muito mais no banco de reservas. Eu acho que esse contexto faz com que o torcedor tenha essa conclusão. E ainda é uma fala de não me abraça não, né? Que tem muito a ver com tudo aquilo que vinha repercutindo antes. Então, acho que esse contexto todo faz grande parte dos torcedores olhar, e também, obviamente, o não posicionamento do Marcelo, né? Olhar para isso tudo, porque aí você pensa, se o Marcelo não se posiciona, tudo que sai é do outro lado. Então, muitas coisas do outro lado acabam saindo que dão um peso ainda maior para as opiniões do outro lado e o colocam ainda mais nesse lugar de vilão. Então, tudo isso certamente contribui muito para que as pessoas tenham essa opinião, mas você tem toda a razão. Foi uma opinião da torcida completamente dividida, muita gente indo contra, né, o Marcelo, mas muita gente também acabou dizendo vai dar toda essa carta branca para um treinador que amanhã ou depois não vai continuar. Enfim, o Marcelo é um ídolo da equipe e acaba fazendo o ídolo sair pela porta dos fundos. Então, a gente vê uma opinião muito dividida, não tem um consenso na torcida do Fluminense.